paz. É estranho, né? Assim, interessante. É bom, parece, né? Retornar, ver os irmãos. Faz tempo que a gente não se via assim, embora sejam poucos ainda, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui hoje, reunidos, retomando, né? Iniciando uma retomada. E hoje nós queremos lembrar das crianças. Queremos lembrar dos adolescentes. Dia das Crianças é daqui a pouco, né? Dia 12. Vocês sabiam que esse dia 12 foi instituído aqui no Brasil em 1924? Em 1924, houve um decreto que instituiu o dia 12 de outubro como a data oficial para o Dia das Crianças. Interessante, né? Agora já estão sabendo. E no mundo inteiro, o Dia das Crianças é comemorado, mas não no mesmo dia. Sempre, cada país no seu dia próprio, né, escolhido. E também existe, depois, né, a ONU, ela fez estabeleceu uma declaração de direitos da criança e do adolescente. Né? Então, também tem essa situação, mas aí já é em novembro. Para nós, hoje, essa meditação é para você também que tem coração de criança e pode aceitar a palavra de Deus como uma criança. Né? Muito bem. Vamos ler. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 13. Vou ler aqui. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Amém. Irmãos, sabe que é diferente de pregar assim, né? Já estava acostumando a pregar para o celular, olhar os irmãos ali, mas aqui estamos ao vivo, e aqueles que estão em casa, né? Agora nós temos essa entrada, né? Particular aqui no púlpito, mas é algo diferente, vamos nos acostumando novamente. Mas aqui,
Primeiro, assim, um cenário. O que havia nesse cenário, né? Jesus, ele subiu no monte, estavam todos ali numa parte do monte, perto da margem do mar da Galileia, bem ali. Esse mar da Galileia era mais um grande lago, então tinha montes mesmo ali pertinho, né? Muito interessante isso. E tinha uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Jesus por causa dos sinais milagrosos que Jesus havia operado. E, na realidade, nesse período, havia muitas pessoas em todas as partes de Israel, porque era a época da Páscoa, a Páscoa judaica, era uma das grandes festas que atraíam os judeus de todo o mundo, e eles iam para Jerusalém, né? Exatamente no dia da comemoração da Páscoa. Mas enquanto isso, eles ficavam nos povoados, provavelmente na casa dos familiares, dos parentes. Então todo Israel tinha, em todo lugar tinha uma grande multidão. E ali também havia uma grande multidão com Jesus. E eles estavam já no fim da tarde. Aqui no Evangelho de João, ele não diz, mas lá em Mateus, ele fala, em Mateus 14:15, ele diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Né? Os discípulos, se aproximando de Jesus, falaram isso para Jesus. Lá em Israel, nessa época, a grande maioria do povo, eles comiam só 2 refeições por dia. Uma de manhã e a outra à noite. Refeições completas, né? No meio do dia era só um lanchinho. Então era mais ou menos assim, por isso que essa refeição, tanto da manhã quanto da noite, era importante para eles. E Jesus, então, estava querendo ajudá-los, né, com a janta, né, para que eles não se desfalecessem pelo caminho. Então, Jesus se preocupou e o cenário era esse a situação que estava acontecendo ali. A multidão, Jesus, seus discípulos, e agora, o que nós vamos fazer? Então, Jesus faz essa pergunta, né? Essa questão. Jesus pensou na multidão, no que ela iria comer, e pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Essa pergunta de Jesus, né? Tipo, de onde nós vamos tirar a comida para eles? E de onde nós vamos, né? De que lugar, de qual fonte nós vamos obter essa comida? Jesus já sabia de onde vinha, mas ele falou ali com quem? Falou com Filipe, né? Filipe era daquela região. Então, talvez por isso fosse muito natural Jesus perguntar para Filipe: Filipe, e aí? Onde a gente pode comprar pão? De onde a gente pode comprar esse pão? Filipe provavelmente conhecia, né? Mas ele disse: olha, nós não temos, né? Não temos tudo isso. Se a gente olhar, quando a gente pensa assim nessa pergunta de Jesus, de onde, né, teremos comida, de onde obteremos a comida, a gente lembra do Salmo 121. Salmo 121, ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus já sabia de onde viria, mas ele queria provar, né? Diz aqui, pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E qual foi a resposta de Filipe? Qual foi a resposta de Filipe e de André?
era uma resposta de uma pessoa adulta, né? Uma pessoa, assim, acostumada já com as questões da vida, né? Sabe que para você ter um resultado, você precisa de algum, né? Ter um pão, precisa de pegar de algum lugar. Mas, e o que então o Filipe, ele respondeu que o dinheiro que eles tinham não dava para comprar pão para todo mundo, o que era muito razoável, né? A resposta dele. Eram 5.000 homens. Provavelmente, né, talvez o triplo disso, porque tinha mulheres e crianças. E, naquele tempo, provavelmente, haviam muitas crianças, cada família tinha muitos filhos, né? Então, havia bastante gente. Provavelmente havia bastante gente, e estima-se ali que tinha entre 15 a 20 mil pessoas ali junto, né? Porque eram só de homens uns 5.000. Então, por baixo, de 15 a 20 mil pessoas. E 200 denários significaria para nós, aqui hoje, em torno de uns 7.000 reais. 7.000 reais, se você for lá na padaria, né, talvez uma boa padaria, que nem aqui na Campestre, você compra 7.000 pães só. R$1 cada pãozinho francês ali, né? Quem sabe se regateando um pouco, né? Consiga lá um pouquinho mais, uns 10.000 pães. Mas não dá nenhum pão para cada pessoa, um pãozinho, né? Então, o Filipe, a resposta dele era: puxa, mas não vai dar, né? Nós não temos dinheiro, mesmo que tenha alguém para vender, nós não temos dinheiro aqui para comprar tanto pão, né, para tanta gente. Como é que vai ser isso, então? E André? A resposta de André. O que aconteceu com André? André, ele viu um menino ali, perto, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas André também, pensando, né? Olha, Senhor, nós temos aqui esse menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas essa quantidade, o que é isso, né? Para tanta gente, um menino ali, eu não sei se ele estava oferecendo os pães para vender, ou para dar, ou alguma coisa assim, mas estava ali perto. Essa quantidade não ia, 5 pães, né? Não ia dar para tampar nem um buraquinho do dente do pessoal ali, né? De cada um. Era tão pouco. Então, e 2 peixinhos para 15.000 pessoas, no mínimo, como é que ia ser? Né? Mas, e a resposta do menino? Na verdade, aqui a Bíblia não fala que ele disse alguma coisa, mas fala de uma atitude, de uma presença ali, né? André viu um menino que estava ali perto. Aqui na NVI ele fala rapaz, mas lá no original mesmo, essa palavra ela é usada mais para um menino, uma criança ou até um adolescente. Era mais ou menos isso, né? Então, nós vamos considerar um menino, seja criança, não sabemos se era da idade da Jéssica, se podia ser da idade do Jefferson, ou até da idade do Samuel, né? Não sabemos, mas é mais ou menos por aí, aproximado, né? Era um menino ali, e a gente vê aqui que ele estava com uma comida que também não sabemos se era da família dele. Para ele, sozinho, provavelmente não era. 5 pães e 2 peixes já é bastante para um menino só, né? Bom, não sei, né? Não sei se ali a fome do Jefferson, que é maior, não sei se você aguenta mais de 5 pães e 2 peixes, né? Num almoço ou numa janta, mas eu não sei, né? Acho que naquele tempo, quem sabe, né? Não vou falar nada, não. Não vou falar bobagem aqui. Mas o que acontecia, né? Ali, André, ele não achava que ia adiantar.
Achava que não ia dar, não, né? Qualquer um de nós que chegasse também, provavelmente ia falar a mesma coisa que o André. Senhor, mas o que é isso, né? Isso não é nada, isso aqui não adianta nem mostrar para o povo, só vai causar, né? Não vai adiantar nada. Mas estava ali um menino, provavelmente um menino sorridente, eu imagino um menino sorridente, todo animado, e ali não diz, né? A Bíblia não diz, mas talvez o menino estava ali. Tio, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ali, para André, falando com André. Tio, tio, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Né? Eu imagino assim, a resposta não verbal aqui, não está registrado na palavra de Deus, mas ele estava ali com aqueles 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Também aqui não diz, né, que eles compraram aquele pão, aquele peixe, mas é o que provavelmente Jesus fez. Compra aí paga aí o menino, né, por esses pães e esses peixes. É dele que nós vamos comprar. Mas o que Jesus mandou fazer? Jesus mandou lá no versículo 10 e 11, mandou que todos se sentassem em grupos, ordenadamente, grupos de 50, 100, né? Provavelmente é assim que João conseguiu contar, estimar quantas pessoas tinham. Sentaram em grupos de 50, 100, né? E Jesus, ele tomou os pães do menino e primeiro deu graças a Deus. Ele deu graças pelos pães e fez a mesma coisa com os peixes. Ele deu graças ao Pai. Na realidade, era de quem vinha o alimento, de quem iria vir todo o suprimento para aquela multidão. Né? Através dessa oferta, ou através essa pouquíssima comida que o menino estava ali, diante dele, Deus ia abençoar. E então, a gente muitas vezes esquece de onde vêm as bênçãos que nós recebemos, né? Esquecemos muitas vezes que é Deus que está nos abençoando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos concedendo o que nós precisamos. Às vezes nós esquecemos, só vamos lembrar quando falta, né? Mas, só para ter uma ideia aqui, a oração costumeira antes das refeições, que provavelmente Jesus fez naquela hora, era assim: bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que produz o pão sobre a terra. Era uma oração meio assim, decorada, né? Era uma oração que a maioria fazia antes da refeição, reconhecendo a Deus como o Senhor, como o Criador, como aquele que produzia, aquele que concedia o alimento, né? Era essa a oração que eles faziam. Por isso que a gente ora também agradecendo a comida, reconhecendo que vem de Deus, né? E nós agradecemos a oração pelo alimento, exatamente isso. O principal é isso. Senhor, obrigado por este alimento que o Senhor nos dá. É por isso que a gente ora, que a gente deve orar antes das refeições, reconhecendo que vem de Deus. E mesmo depois, haviam, né, tempos depois, vários anos depois, quando o evangelho foi para outros povos, tinha aquela questão, mas esse alimento eu acho que ele é oferecido aos ídolos, não sei se é bom, né? Não sei se vai estar meio contaminado, e aí, como é que fica, né? E Paulo,
Então ele dá uma resposta: olha, esse alimento, pela oração e pela palavra, já está santificado. Não tem problema, pode comer. Dá graças a Deus, porque é Ele quem nos fornece o alimento que precisamos. E deixa, né? É Deus quem nos dá. Então, você coma sem nenhum problema. Mas aqui, o principal de Jesus era reconhecer que todo o sustento vinha de Deus. E qual foi o resultado? Versículos lá 12 e 13. Jesus começou a repartir. E repartiu. E repartiu. Distribuiu. Foi passando de um para outro e todo mundo comeu pão e peixe. Se fartaram, né? Ficaram satisfeitos, completamente satisfeitos. Ninguém ficou com fome. Eles mataram a fome. Aqui, né? Mataram a fome. E ainda Jesus ordenou que ajuntassem o que tinha sobrado. E juntaram 12 cestos cheios de pão, né? E é interessante, né? Falar isso, essa observação aqui. E a gente pode ver pelo menos duas coisas importantes no recolhimento desse pão. A primeira coisa a reconhecer é que houve realmente um milagre, porque 12 cestos daqueles pães era muito mais do que aqueles 5 pães e 2 peixes, né? Então, um milagre acontecido incontestável, né? Não tinha como negar o milagre que havia acontecido dessa multiplicação dos pães e peixes. Uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que Jesus também não queria desperdiçar nenhum alimento. Falou, né? Era não desperdiçar coisa alguma. O fato de a gente ter ganhado alguma coisa não significa que a gente possa desperdiçar isso que ganhou, que possa desprezar, até possa jogar fora, como se, eu ganhei, é meu, eu faço o que eu quiser. Pá, quebra. Pá, joga fora. Não, não é para fazer isso. Aquilo que a gente ganha, ele tem um valor, né? Não é algo que a gente possa tratar de qualquer jeito. Não é para ser destruído, desfeito, né? É um presente. Se nós ganhamos um presente, então, quando se ganha, a gente precisa valorizar, porque é importante. Alguém pensou em nós. Se nós ganhamos um presente, é porque alguém pensou, alguém comprou ou teve um trabalho de fazer ou de comprar, né? E pensou em nós. Então, se a gente ganhar, vamos receber com alegria, receber com gratidão e muito mais ainda se vem do próprio Deus. Com muito mais alegria e gratidão, nós podemos receber todo o presente que Deus nos dá. E Jesus, ele supriu a necessidade daquele povo com abundância, né? Não foi com migalhas, foi com abundância. Mais do que eles poderiam necessitar. Na verdade, toda a graça de Deus para nós, todo o presente de Deus para nós, é muito mais do que a gente precisa. É abundante. Por isso, da nossa parte, quando nós queremos abençoar alguém, nós também podemos imitar e dar com abundância. Não precisamos ficar segurando. Se a gente for dá com abundância também, né? Porque Deus nos concede graça e misericórdia em abundância, né? Mais do que o necessário. O que a gente pode ver, então, nesta passagem da multiplicação dos pães? Primeiro, Jesus, na sua missão, ele anunciou o maior presente de todos, né? O maior presente de todos
era a salvação através da sua morte. Esse foi o maior presente de todos que Jesus estava oferecendo. E não de qualquer jeito, precisaria ser através da cruz, né? Então, o reino de Deus que estaria à disposição de qualquer pessoa que cresce em Jesus, que recebesse de Jesus, né? Seria através de Jesus. O que nós fazemos com um presente assim? Não é para a gente desperdiçar, né? Não é para nós desprezarmos. Aceita o presente que Deus deu. Então, da mesma forma, se essa salvação de Deus para nós foi o grande presente de Deus para nós, então, ao invés de nós recusarmos, desprezarmos sumariamente, vamos aceitar, vamos receber, vamos acolher esse presente que vem de Deus, né? Então, quero desafiá-los, né, a aceitar esse presente da salvação através de Jesus. Mas também aqui nós vemos que uma necessidade daquela multidão, através do alimento que vinha de um menino, de uma criança, Jesus atendeu essa necessidade. Jesus usou aquele pouco alimento que havia com o menino e supriu toda a necessidade, né, daquela multidão. O menino, ele talvez não imaginou que seria impossível só aquilo lá alimentar todo mundo. Talvez não imaginou isso. Talvez sim, né? Talvez não. Mas ele não pensou que aquilo ia ser inútil. Pensou que ia ajudar em alguma coisa. Então, o que aquele menino fez? Ele confiou o resultado a Jesus. Jesus, está aqui o que eu tenho. Ó, aqui, ó. Pode pegar. E o resto é com o Senhor. Talvez foi esse, né, a atitude daquele menino. Ele não pensou que seria tão pouco que não ia adiantar para nada, assim como André pensou. Talvez como qualquer um de nós teria pensado também, né? Mas aquela criança falou, não, está aqui, ó. Por isso a gente também, nós, né, às vezes um menino, uma menina, pode ter tão pouco a oferecer, mas se oferecer a Jesus, Jesus pode fazer uma grande coisa. Ele pode suprir a necessidade de toda uma multidão. Ele pode atender toda uma multidão através de aquilo que qualquer menino, qualquer menina, qualquer criança oferecer. Então, Jesus, ele é aquele que não despreza as crianças. Ele não despreza nenhum menino, nenhuma menina. Jesus valoriza cada um. E neste caso nós vemos como Jesus aceitou aquela comida, aquilo que o menino ofereceu e transformou numa grande bênção, né, para toda a multidão. Por isso, você que é menino, você que é menina, você que é adolescente, se você também quer servir a Jesus, você pode oferecer aquilo que você tem a Jesus. E Jesus pode usar de uma maneira maravilhosa. Amém? Jesus vai ficar satisfeito com qualquer coisa que nós ofereçamos de coração a Ele para servir. Amém? Vamos orar? E hoje nós vamos orar. Quero orar especialmente por todas as crianças e adolescentes aqui da igreja e todos que estão nos assistindo também. Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial,
Nós te damos graças pelo dia de hoje, te damos graças, Senhor, por cada pessoa aqui presente, te damos graças por cada pessoa que está nos assistindo, te damos graças, Senhor, por cada criança, cada adolescente que também está presente e aqueles que estão nos assistindo. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo especialmente, ó Deus, a tua mão de graça, de misericórdia sobre cada uma dessas crianças e adolescentes que nós temos. Ó Deus, nós queremos pedir aqui por cada um aqui presentes, ó Deus, entre nós estão ali a Jéssica, o Jefferson, o Samuel, a Mia, e também, ó Deus, outros que estão nos assistindo, que o Senhor também, ó Deus, esteja estendendo a tua mão de bênção, de graça sobre cada um. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um neste dia. Nós te pedimos que o Senhor esteja concedendo, Deus, a graça do Senhor. Concede, ó Deus, uma transformação nos seus corações. Concede, ó Deus, a tua presença na vida de cada um dessas crianças. Que conceda, ó Deus, toca os seus corações, abençoa as suas vidas e as suas famílias também. Ó Deus, que estas crianças, esses adolescentes, sejam uma grande bênção diante do Senhor. Queremos nos lembrar, ó Deus, de todas as crianças, todos os adolescentes neste mundo inteiro. Que o Senhor, ó Deus, esteja ali com eles, presentes. O Senhor que sabe, que conhece cada um pelo nome. Ó Deus, tu sabes o que passa por cada um, com cada um. Pedimos a tua presença ali com eles, em cada uma dessas crianças e adolescentes, neste dia, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e colocamos nas tuas mãos cada uma dessas vidas preciosas. Em nome de Jesus. Amém.